Então, algumas semanas atrás, assisti a vários vídeos falando sobre o arrebatamento da igreja. Onde somos arrebatados, onde Deus retorna, os céus se abrem, e somos arrebatados, e escapamos da tribulação de 7 anos. Escapamos daquele período de julgamento que está prestes a acontecer na Terra. Vi vários vídeos onde as pessoas disseram que ouviram de Deus que seria em setembro. E poderia ser setembro de 2025? É possível. Estou afirmando que será em setembro de 2025? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que será em breve. E Deus certamente continua mostrando a muitas pessoas de todo o mundo coisas muito interessantes sobre o potencial de ser setembro. Então, por favor, clame ao Senhor enquanto você tem tempo. Precisamos trazer luz a este mundo escuro enquanto ainda podemos ministrar àqueles ao seu redor. E se tivermos apenas um mês ou menos ou bem próximo do prazo deles? A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando mais um testemunho, meus irmãos. Mais um testemunho aqui que fala sobre o arrebatamento da igreja, possivelmente agora para setembro, numa festa de trombetas desse ano aqui de 2025. Esse testemunho dessa irmã americana aqui, a gente pode ver que é uma mulher muito comum, que está apenas, irmãos, compartilhando com toda a igreja aquilo que ela acredita que recebeu de Deus. Confirmações de que o arrebatamento da igreja pode estar acontecendo agora em setembro, uma festa de trombetas nesse ano de 2025. Esse testemunho ele é muito quase igual aos outros que eu tenho colocado aqui no canal, porque essa irmã em Cristo, ela estava assistindo vídeos que falam sobre o arrebatamento da igreja para setembro, agora, e nós que amamos, irmãos, a vinda de Cristo, a gente fica muito feliz com isso daqui, porque a nossa partida é a nossa grande oportunidade de estar com Cristo. Então essa irmã, impactada com todos os vídeos que ela estava vendo, ela foi buscar em Deus uma resposta, uma confirmação. E Deus deu, irmãos, tanto para ela quanto para o esposo dela. Ela sentiu que ela recebeu muitas confirmações da parte do Senhor, que o arrebatamento da igreja é por agora, possivelmente em setembro, numa festa de trombetas de 2025. Então na casa dela todos foram avisados, tanto ela quanto o esposo dela. A primeira confirmação, irmãos, veio com Deus colocando um vídeo para ela estar assistindo, onde fala que a igreja tem menos de 1 minuto aqui na Terra. Então ela foi buscar em Deus o que seria esse último minuto da igreja aqui na Terra. E ela pôde compreender, irmãos, que não pode ser o ano que vem, na festa de trombetas do ano que vem. Por quê? Porque excederia esse 1 minuto da igreja aqui na Terra. Então se nós temos menos de 1 minuto, teria que ser numa festa de trombetas nesse ano de 2025. Outra confirmação que ela teve foi escutar a trombeta tocar acordada. Ela fala que ela não estava dormindo, ela estava acordada, escutou a trombeta tocar. Assim como muitos já escutaram, eu também já escutei, coloquei inclusive aqui no canal o meu testemunho. Eu estava na borracharia, trocando o pneu da moto, quando de repente eu escutei a trombeta tocar. Isso daqui, irmãos, é muito rico para nós que cremos no arrebatamento por meio de Cristo Jesus. Por quê? Porque escutar a trombeta tocar é Deus mostrando que nós estamos prontos. É Deus mostrando que se nós estivermos prontos, nós vamos ouvir a trombeta tocar, que seria o quê? A nossa convocação, irmãos. É Deus chamando nós para o arrebatamento da igreja, porque a palavra de Deus fala que Cristo ele desceria do céu com voz de arcanjo e trombetas de Deus. Então Cristo ele já está nas nuvens, irmãos. Assim que a trombeta tocar, é Cristo nos convocando, nos chamando a encontrar com Ele nos ares. Então, para quem já escutou a trombeta tocar, assim como eu escutei, assim como essa irmã escutou, é muito rico isso daqui, irmãos. A gente pode ficar extremamente feliz, porque é como se Deus estivesse confirmando que nós vamos subir nesse arrebatamento da igreja. Então perceba que essa irmã ela teve muitas confirmações. Entre outras, ela teve confirmações também no sentido contratos profissionais, que vence por agora, em setembro, na festa de trombetas, e ela conta também algumas experiências, outras experiências no sentido profissional. Então ela sente que Deus foi confirmando para ela, irmãos. Deus foi confirmando para ela o arrebatamento da igreja para agora, setembro de 2025. Vamos estar vendo aqui esse testemunho dessa irmã em Cristo. Estejam preparados, irmãos, porque todo dia tem confirmação de Deus.
falando sobre o arrebatamento da igreja agora para setembro. Quem está buscando em Deus tem recebido confirmação. Vamos ver mais um testemunho e que Deus abençoe a todos. Certo. Então, algumas semanas atrás, assisti a vários vídeos falando sobre o arrebatamento da igreja. Onde somos arrebatados, onde Deus retorna, os céus se abrem, e somos arrebatados, e escapamos da tribulação de 7 anos. Escapamos daquele período de julgamento que está prestes a acontecer na Terra. Vi vários vídeos onde as pessoas disseram que ouviram de Deus que seria em setembro. E poderia ser setembro de 2025? É possível. Um cavalheiro da África do Sul disse que em 2026 não haveria Copa do Mundo porque o mundo não seria tão normal. Então, eu vi esse vídeo, que talvez vocês já tenham visto, e também vi um vídeo onde havia uma senhora, e seu filho era, acho que autista, e sua filha já tinha ido para o céu, e então o filho autista viu a filha no céu, e a filha disse que Jesus voltaria para nós em setembro. Então, é interessante ver vários vídeos dizendo a mesma coisa de pessoas do mundo todo. Então eu orei e perguntei a Deus, será que isso é verdade? É mesmo? Eu sei que o Senhor voltará em breve. Eu sei que Deus voltará em breve para buscar a igreja. Ele me deu sonhos também. Já faz um tempo que não compartilho nada porque não compartilho só por compartilhar. Compartilho quando sei, quando ouço algo dele. Então ele compartilhou algumas coisas muito interessantes comigo também. E eu quero compartilhar isso com vocês. Depois de assistir a esses vídeos, vamos ver. Depois de assistir a esses vídeos, orei e fui levado a outro vídeo em que há um cavalheiro e ele ouve a Deus. Ele vê coisas que acontecem no futuro. Uma dessas coisas era sobre Trump e o atentado contra sua vida, e ele viu o sangue escorrendo de sua orelha. E esse profeta, ou ele não se chama de profeta, ele é um vigia. Ele apenas ora e Deus lhe mostra as coisas. E ele viu isso cerca de 1 ou 2 meses antes de realmente acontecer. E então, depois disso, continuei assistindo ao canal dele e, com certeza, muitas coisas se tornaram realidade. Uma das coisas que ele disse, assim como eu orei, sabe, depois de ver aqueles vídeos sobre 20 e 25 de setembro, foi, ele estava em uma chamada de oração com alguém, e aquela chamada de oração, eles falam no Espírito, e então é interpretado, o que Deus diz porque outra pessoa ouve em sua língua o que está sendo falado de Deus, enquanto essa pessoa está orando. Eles não entendem a língua que estão falando, mas a pessoa que ouve entende essa língua. E então a interpretação foi que Deus disse que estamos no fim dos tempos e que estamos vivendo no último minuto. E quando ele disse isso, desliguei o vídeo dele imediatamente. Eu sabia sobre quem ele estava falando naquela chamada de oração. Fui ao site deles, procurei o vídeo e encontrei o vídeo exato em que Deus estava falando sobre estarmos nos últimos dias, e ele disse que estamos vivendo. Deus disse que estamos vivendo no último minuto. O que significa último minuto? Isso significa apenas que ele voltará em breve, ou o que me veio à mente enquanto assistia ao vídeo foi que a Bíblia diz, creio que em 2 Pedro, a Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor são como se fossem um dia, ou um dia é como 1000 anos. Então pensei, se um dia é como 1000 anos para o Senhor, então me pergunto o que seria 1 minuto. Com certeza, pensei nisso e a pessoa no vídeo disse exatamente a mesma coisa, teve exatamente o mesmo pensamento. Então desliguei o vídeo imediatamente e fui fazer as contas. 1 minuto, se você está calculando isso como um dia igual a 1000 anos, então quanto seria 1 minuto? E isso equivale a cerca de 253 dias, eu acredito. Então, meu próximo pensamento foi, bem, se o arrebatamento vai acontecer por volta da festa das trombetas, quantos dias faltam para a festa das trombetas de 2026?
E, com certeza, já passou bem dos 253 dias, o que equivaleria a 1 minuto. Ou seja, se o arrebatamento vai acontecer em setembro de 2025, teria que ser em 2025 se fosse durante a festa das trombetas, porque isso excederia o minuto que excederia os 253 dias. E, portanto, não poderia ser em 2026 na festa das trombetas. Então, isso foi muito interessante. Foi algo que foi uma resposta à minha oração. E então, o H continua. Deus continuou mostrando mais e mais coisas e mais coisas. Incrível! Então, vários dias depois disso, fui dormir e era, você sabe, noite e não acho que isso tenha sido um sonho ou necessariamente uma visão. Eu apenas ouvi algo e o que ouvi foi o som de uma trombeta. E então, o H, eu sei que as pessoas tiveram sonhos e ouviram a trombeta real quando fomos arrebatados, o H, a igreja foi arrebatada para encontrar Jesus, o H, pouco antes do período da tribulação ocorrer, antes do julgamento aqui na terra acontecer. E quando ouvem o som da trombeta, geralmente é um toque muito longo, o H, de, você sabe, trombeta. Durante a festa das trombetas, há 100, o H, você sabe, toques do shofar, ou podemos chamar de trombeta, mas é um shofar e o último é o mais longo. Bem, eu não estava ouvindo esse som quando ouvi a trombeta. O que ouvi para mim, pensei mais como esse som é o som de um anúncio. Parece uma trombeta, um anúncio. Talvez Deus esteja reunindo seus anjos ou talvez ele tenha um anúncio a fazer. Talvez Deus tenha algo a dizer. E era um som de anúncio. E então ele me deixou ouvir isso. E então naquele mesmo dia, no dia seguinte, sabe, eu ouço isso à noite. E no dia seguinte, várias coisas interessantes acontecem. Uma delas foi do meu marido. E meu marido trabalha nos Correios. E a agência dos Correios em que ele trabalha fica em um aeroporto. E eles falam há anos e anos que o contrato de locação está quase acabando. O contrato está quase acabando. Eles vão ter que se mudar. O contrato está quase acabando. E eles estão falando sobre isso. Bem, ele descobre que sim, o contrato acabou e que eles vão ter que se mudar. Ele não estará mais lá. E o que acontece quando você sai de um aeroporto, mas voa, certo? Você vai para lá. E então, quando esse contrato termina ou quando ele termina? É em algum lugar perto da festa das trombetas, 20 de setembro ou algo assim. Acho que este ano é por volta dos dias 22, 23, 24, algo assim. Mas o contrato deles está quase acabando e ele teria que sair dali. E eu pensei, uau, isso é interessante. Ele não estará mais lá no trabalho, mas será que isso também significa que estamos prestes a sair daqui voando? O que também está acontecendo? Ele perguntou. Depois que eles saírem do prédio, o que vai acontecer com o prédio? Quem mais vai ocupá-lo? Ele disse, bem, ele vai ser destruído. Eles vão demolir. Ele não vai mais ficar aqui. Aspas. E, com certeza, naquela tribulação de 7 anos, o mundo vai, quer dizer, boa parte dele é só 1/3 da terra e 1/4 da terra, e as coisas vão simplesmente desmoronar. A tribulação vai ser tão terrível, você sabe, fogo, destruição, fome e tantas coisas que o mundo nem será mais reconhecível. Serão pedaços dele e grandes partes dele ficarão como se tivessem sido demolidas. Mas nós seremos tirados daqui. Vamos subir. Ao mesmo tempo, meu marido descobre que o contrato de locação acabou. E, a propósito, você ouve muita conversa sobre o término do contrato de locação de Adão. Estamos na era da igreja agora. E Adão representa o pecado e o contrato de locação de Adão vai acabar. Então, quando chegar a hora, nós também vamos subir. Enquanto isso acontecia no trabalho do meu marido, algo muito interessante também estava acontecendo no meu. Atualmente, trabalho para uma empresa de locação. Parte do meu trabalho é preparar apartamentos para outras pessoas e garantir que estejam prontos para morar. Em um apartamento em que entrei, o primeiro pensamento foi: nossa, está muito escuro aqui.
Estamos vivendo nos últimos dias e o mundo ao nosso redor também está muito escuro. Precisamos trazer luz. Esse foi meu pensamento. Precisamos de luz aqui. Precisamos trazer luz. Mas estava muito escuro. Eu estava em um lugar onde alguém, sabe, não morava mais, mas estava escuro. E eu também irei embora. E explicarei isso aqui em um segundo. Então, assim que saí do escritório, fui ou assim que saí do apartamento para inspecionar. Então fui ao escritório e o carteiro estava lá no escritório. E ele disse, tenho uma correspondência, mas não acredito que a pessoa mora aqui, ela não está mais aqui. Aspas, e acho que vi você naquele apartamento. E eu realmente pensei, sério? Qual é o número do apartamento? Aspas, e procurei o número do apartamento e sim, era exatamente o apartamento em que eu estava. Então, essa pessoa não está mais aqui e eu estava no mesmo lugar. Eu também não estarei mais aqui. Então fiquei curioso sobre o nome da pessoa que morava naquele apartamento. O sobrenome dessa pessoa é o mesmo nome do local onde trabalho. Novamente confirmando que também estarei em um lugar que não estarei mais aqui. Eu irei embora. Ela se foi e eu estava no mesmo lugar. Eu também irei embora. Nós iremos embora. Então, isso foi super incrível. Mas não acaba aí. Continua. Então, fiquei curioso. Pensei, bem, quem vai se mudar para este lugar? E o nome dessa pessoa, primeiro ou último nome, era Adão. E Adão representa o pecado. E aqueles que estiverem aqui durante a 7ª tribulação, você sabe, serão pecadores. Quero dizer, sim, somos todos pecadores, mas pelo sangue de Jesus e na cruz, você sabe, nós o aceitamos e então somos cobertos, estamos protegidos. Somos tirados deste mundo e não temos que enfrentar o julgamento deixado para os pecadores, como Adão, que representa os pecadores que estarão aqui. E então, uau, estou impressionado com o que Deus continua mostrando cada vez mais coisas. Então, isso foi realmente incrível. Mais tarde, naquele mesmo dia exato, desculpe-me. Mais tarde, naquele mesmo dia exato, um cavalheiro entra no escritório. Ele disse, eu morava aqui, mas vou voltar. Vou voltar. E eu disse, sério? Qual é o seu nome? E o nome dele está em espanhol. É Jesus, mas quando você olha por escrito, é Jesus Jesus. Eu não conseguia acreditar. O verdadeiro Jesus, sim, veio à Terra, esteve aqui em um ponto e está voltando. O quê? Isso foi tão incrível para mim. E então foi bem no final do dia quando ele entrou no escritório e disse, estou voltando. E então chegou a hora de encerrar, chegou a hora de irmos embora. Jesus foi embora e eu também fui embora, eu fui embora, então Jesus vai abrir os céus. Ele vai, os céus vão se abrir um dia. Vamos ouvir o som da trombeta e vamos subir e vamos embora ao mesmo tempo. Jesus, vamos embora com Jesus, vamos estar no céu com ele. Isso foi incrível, e continua. E então, vamos ver. Jesus então no dia em que ele voltou. Certo. Então, ele voltou e eu dei a ele as chaves. Assim que ele saiu do prédio naquele dia, quer dizer, ele deu apenas alguns passos para fora. Ele simplesmente foi embora. Quer dizer, assim que ele saiu, uma tempestade caiu, uma tempestade forte. Estava ventando. Foi terrível. E foram apenas alguns passos que ele deu. E, com certeza, ele voltou direto para o prédio. O que Jesus tinha com ele? O que Jesus tinha com ele? Ele trouxe um guarda-chuva, não apenas um guarda-chuva normal. Era um guarda-chuva de piscina enorme. Um guarda-chuva enorme. Uma enorme cobertura de proteção contra a chuva que simboliza o julgamento da tempestade. E isso foi apenas, você sabe, um conforto para mim, saber que aqueles que estão em Cristo Jesus serão protegidos da tempestade. Mas quando ele voltar e nós formos embora, essa tempestade vai chegar logo depois. Esses 7 anos serão terríveis.
Precisamos estar com ele. Então, uau! Deus continua mostrando mais e mais coisas sobre o trabalho do meu marido. O aluguel está acabando perto da época da festa das trombetas, ele precisa ir embora. Ele irá embora. Você sabe, você sai de um aeroporto, voa, e ele irá embora. E então, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo com meu marido, estou naquele apartamento. Ah, e o apartamento em que eu estava, as mulheres que moravam lá antes, o sobrenome delas era o mesmo nome do lugar onde eu trabalho. Sabe, outra confirmação de que eu também irei embora. Nós estávamos recebendo a mesma confirmação de que partiremos na mesma época. E é muito interessante que o contrato de arrendamento esteja em vigor, pois ele está trabalhando na festa das trombetas. Então, é isso que Deus tem compartilhado comigo. Estou afirmando que será em setembro de 2025? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que será em breve. E Deus certamente continua mostrando a muitas pessoas de todo o mundo coisas muito interessantes sobre o potencial de ser setembro. Então, por favor, clame ao Senhor enquanto você tem tempo. Precisamos trazer luz a este mundo escuro enquanto ainda podemos ministrar àqueles ao seu redor. E se tivermos apenas um mês ou menos ou bem próximo do prazo deles? Ou e se tivermos apenas 253 dias restantes? Seja o que for, ele voltará em breve. Ele voltará em breve. Estamos no último minuto. Então, se você o conhece, anime-se. Ele voltará em breve e continua mostrando muitas coisas a muitas pessoas. Ore e peça a Deus para lhe mostrar algo. Tenho certeza de que ele o fará. Ele mostrou muitas coisas a muitas pessoas e estou impressionado com todas as coisas que ele nos deu em tão pouco tempo. Deus é incrível e digno de ser louvado. Espero que você o conheça, e se não o conhece, ainda tem tempo de se aproximar dele. O tempo é curto, mas você precisa se aproximar dele bem rápido. E este mundo será julgado muito em breve. Tudo bem, tenha um bom dia.